Quando o assunto é futebol inglês, é impossível ignorar a importância do Manchester United FC, uma das equipes mais emblemáticas globalmente. Destaque como o maior vencedor do campeonato inglês, uma competição reconhecida por sua intensidade global, os Red Devils ocupam também a segunda posição no ranking de títulos da FA Cup, a prestigiada Copa Inglesa. Não se limitando a isso, o clube já ergueu a taça da Champions League em 3 ocasiões. Para ilustrar a magnitude dessa potência, vale ressaltar que o United figura entre os 3 clubes mais abastados e com a maior base de torcedores em todo o mundo. Uma verdadeira força a ser reconhecida no cenário do futebol mundial. O Manchester United foi fundado no ano de 1878, porém, com um nome diferente, Newton Heath L&YR Futebol Clube. Era o time dos operários de um depósito em Lancashire e de Yorkshire Railway. Apesar da Football League ter sido formada apenas em 1888, os Red Devils só passaram a disputar a Liga Inglesa a partir do ano de 1892, já que eles não se sentiam nos mesmos níveis dos clubes fundadores, como os tradicionais Preston e o Blackburn. Em 1902, o Newton Heath L&YR Futebol Clube passou por grandes problemas financeiros, e inclusive se especulava que ele poderia ser extinto. Sabendo disso, o dono de uma cervejaria local, John Henry Davis, resolveu investir. Porém, somente com uma condição: mudar o nome. E foi assim que surgiu o Manchester United Futebol Clube, após diversas rejeições de outras nomenclaturas, como Manchester Celtic e Manchester Central. Com o novo nome, o Manchester United conquistou o seu primeiro título no ano de 1908, e foi logo o campeonato inglês. 2 anos depois foi a vez de inaugurar um superestádio, o Old Trafford, o Teatro dos Sonhos. Na nova casa, a equipe conquistou seu segundo título inglês e viu surgir o seu primeiro ídolo, Joe Spence. Porém, os primeiros anos não foram só de glórias. Em 1915, 3 de seus jogadores foram envolvidos em um escândalo de apostas, numa situação que quase culminou no rebaixamento do Mainwood. Algo que viria a acontecer anos depois, já que os Red Devils tiveram nas primeiras décadas de existência 3 rebaixamentos para a segunda divisão do Nacional. Em 1922, 1931 e a pior em 1937, quando ainda viu o rival de cidade, Manchester City, ficar com o título da Liga. Entre os anos de 1939 e 1945, o mundo, e mais especificamente a Europa, viveu um período de muitas incertezas com a Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra sofreu com este combate, com o futebol não seria diferente. Tanto é que o estádio de Old Trafford foi bombardeado pelos nazistas, destruindo vestiários, escritórios e suas arquibancadas. Com isso, os Manchesters da cidade, United City, foram obrigados a dividir o estádio de Main Road por alguns anos, com os Diabos Vermelhos pagando 5.000 libras por ano e uma porcentagem da renda dos jogos para o seu rival. O primeiro escudo do Manchester United foi criado quando ainda a equipe se chamava Newton Heath, utilizava as cores em verde e amarelo, além de um desenho de trem ao centro. Porém, com a mudança de nome, o símbolo do clube também mudou em 1908, quando passou a usar o brasão da cidade de Manchester. O ano era 1945 quando o Manchester United FC teve aquele que seria considerado o seu primeiro grande treinador, Matt Busby. Com ele no comando dos Diabos Vermelhos, a equipe conseguiu anos dourados, sendo que sua presença durou até o ano de 1969. À frente do clube levantou por 5 vezes o campeonato inglês, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65 e 1966-67. Além disso, conquistou 2 FA Cup,
1947, 48 e 1962, 63, 5 vezes a Charity Shield, 1952, 1956, 1957, 1965 e 1967, além de uma Taça da Europa, em 1967, 68. Porém, não foi apenas de títulos e glórias que Matt Busby ficou marcada, já que ele era o técnico em um dos momentos mais trágicos na história do futebol mundial. A temporada de 1967-68 foi mágica para o Manchester United. Com o United Trinity, formado por Bob Charlton, Denis Law e George Best, os Diabos Vermelhos conquistaram a sua primeira Champions League, ou na época a Taça dos Clubes Campeões Europeus, um feito inédito para clubes ingleses. Em um período quando o torneio de clubes europeus era em outro formato, com muito menos clubes e sem fases de grupos, no primeiro confronto da competição, o United empatou na ida com o Sarajevo, sem gols, em partida realizada na Bósnia. Já no jogo de volta, na Inglaterra, vitória por 2-1. Nas quartas de finais enfrentou os poloneses da Górnik Zabrze, vencendo a ida por 2-0, e perdendo a volta por 1-0. Após a saída de Matt Busby, além do declínio dos principais jogadores daquela geração, o Manchester United enfrentou um período de poucas conquistas expressivas, e viu o rival Liverpool FC reinar em solo inglês. Em 15 anos foram apenas 3 títulos, todos pela Copa da Inglaterra, 1977, 1982 e 1985. Muito pouco para um clube do tamanho do United. Foi nesse período que os Red Devils amargaram mais um rebaixamento em sua história, mais precisamente em 1974. Porém a equipe conseguiu se recuperar e logo retornou à elite do futebol inglês. Após um complicado período na década de 1970, quando, além de ver uma geração vitoriosa dar adeus ao futebol, o Manchester United não conseguiu se renovar com tanta qualidade. E isso foi mudar apenas em meados de 1986, quando chegaria ao clube um escocês, Alex Ferguson. Com ele, o United voltaria a reinar na Inglaterra e, mais do que isso, se tornaria novamente uma das principais potências europeias. Porém, o início não foi nada bem e demorou 3 temporadas até o Manchester United conquistar o primeiro título. Ele aconteceu na Copa da Inglaterra, no ano de 1989. Mas foi em meados da década de 1990 que os Diabos Vermelhos passariam por uma revolução, com uma nova geração da base que passaria a ser conhecida como Classe de 1992. Nele faziam parte Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nick Butt, além dos irmãos Gary e Phil Neville, sendo que todos escreveriam suas histórias no clube. Ferguson ficaria no clube até 2013, com 27 anos de casa, se tornando um dos técnicos mais longevos e vitoriosos na história do futebol mundial. Em 1992 foi quando o campeonato inglês passou a se chamar Premier League, com a formação de uma liga. O primeiro campeão foi justamente o Manchester United, que levou a temporada 1992-93 para quebrar uma sequência de 26 anos sem conquistar o campeonato nacional. A equipe seria ainda a primeira bicampeã, levando também em 1993-94. Para se ter uma ideia, das primeiras 10 disputas de Premier League, os Diabos Vermelhos acabaram conquistando 7 vezes, momento que virou hegemônico na Inglaterra. Com a conquista da Champions League em 1999, o Manchester United foi até Tóquio, no Japão, encarar o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, na disputa do Mundial de Clubes. A principal mudança no United foi a saída do goleiro Peter Schmeichel, que deixou o clube e assim deu lugar para Mark Bosnich. E o substituto brilhou. O Palmeiras contava com uma equipe muito boa, com nomes como Marcos, Arce, César Sampaio, Zinho, Paulo Nunes, Asprilla e o craque Alex, todos comandados por Felipão. Os brasileiros dominaram o jogo,
indo para cima do atual campeão da Europa, obrigando Mark Bosnich a fazer uma das melhores atuações de sua vida. Apesar do bom jogo dos palmeirenses, quem venceu foram os ingleses, por 1-0. Guiados por uma nova estrela, Cristiano Ronaldo, na temporada 2007-2008 o Manchester United conquistou, até aqui, a sua terceira e última Champions League. Formando um trio de ataque ao lado de Carlos Tevez e Wayne Rooney, seria nesta temporada que CR7 receberia a sua primeira bola de ouro. O time base daquela conquista foi Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic e Evra, Carrick, Anderson, Scholes, Giggs, Hargreaves e Cristiano Ronaldo, Tevez e Wayne Rooney, Nani. A equipe avançou na primeira posição do Grupo H com 5 vitórias e 1 empate. Nas oitavas de final encontrou o francês do Olympique Lyon. Após empate por 1-1 na França, bateu o rival na Inglaterra por 1-0. Em seguida, 2 vitórias sobre a Roma, 2-0 e 1-0. Já nas semifinais encontrou o Barcelona de Lionel Messi, num dos primeiros duelos entre CR7 e Messi, com os ingleses se dando melhor. Em 2003, um jovem português desembarcava em Old Trafford. Vindo do Sporting de Portugal, Cristiano Ronaldo ainda era um garoto prodígio e passou a se destacar ainda em suas primeiras temporadas pelo Manchester United. E não demoraria muito para CR7 conquistar o mundo. Na temporada 2007-2008, CR7 foi eleito o melhor jogador do mundo, sendo que ele liderou os Red Devils a todas as conquistas daquele período. De quebra, a máquina portuguesa foi capaz de um grande feito naquele mesmo ano. Ele recebeu o prêmio da FIFA, o Bota de Ouro da UEFA e o Bola de Ouro da France Football, feito que apenas Ronaldo Fenômeno já havia conseguido. Por conta disso, o craque é considerado um dos grandes ídolos na era recente do Manchester United. Mas seria ele o maior ídolo dos Red Devils? Muitos acreditam que sim, apesar do craque ter dividido as atenções ao lado de Ryan Giggs, Paul Scholes e Wayne Rooney. A discussão é boa, até porque o gajo possui números impressionantes com a equipe inglesa, sendo que em 292 jogos, ele anotou 118 gols. Após a saída de Sir Alex Ferguson, o Manchester United nunca mais foi o mesmo, passando a ser um coadjuvante no futebol inglês. Outros treinadores passaram pela equipe, mas sem deixar saudade, como foi o caso de David Moyes, Louis van Gaal, o lendário Mourinho e Solskjaer. Entre esses apenas o técnico português conseguiu conquistas, sendo que nenhuma delas estão à altura dos títulos de anos anteriores. Sob o comando de Mourinho, a equipe conquistou uma Copa da Inglaterra em 2016, uma Supercopa da Inglaterra também em 2016 e uma Copa da Liga Inglesa em 2017. Em nível internacional, o Manchester United conquistou uma Europa League em 2017, muito pouco para um clube da grandeza da equipe. Na campanha, o clube passou em segundo lugar na fase de grupos e logo em seguida eliminou Saint-Étienne, Rostov, Anderlecht e Celta de Vigo. Na final, os Diabos Vermelhos enfrentaram o Ajax FC, na Suécia e conseguiram um triunfo por 2-0. Nesse intervalo, o clube viu a passagem de notáveis do futebol, como Zlatan Ibrahimovic, Lukaku, Schweinsteiger e Pogba. Contudo, a partida de cada um desses jogadores não deixou uma lembrança duradoura entre os fervorosos torcedores do Manchester United, que agora enfrentam a difícil tarefa de preencher o vazio deixado por ídolos que se foram. À medida que o clube busca sua nova identidade, a esperança ressoa no coração dos torcedores, ansiosos por testemunhar o surgimento de novos heróis que deixarão uma marca indelével na história do time. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!